Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre às luzes da base do Espiritismo. E hoje o tema é um que a gente também muito aguardado: o esquecimento do passado, justificativas da sua necessidade. Continuamos visitando os roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Continuando também no módulo 6, que trata da reencarnação. Esse é o último roteiro do módulo. E, lógico, com o grupo completo é mais legal. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos Reinaldo. Que bom estarmos aqui de novo, uma vez, todo mundo aqui de prontidão para esse trabalho, esse estudo que é gratificante e prazeroso, e que um alô para os nossos internautas e que eles estejam nesse momento sendo agraciados com as bênçãos de Jesus. A gata Isabela Martins. Olá, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui gravando mais um programa, conversando um pouquinho mais, esclarecendo mais a respeito da doutrina espírita, que é a coisa que a gente mais gosta de falar. Vamos lá para mais um programa. E o queridíssimo Raimundo Souza. Olá, amigos internautas, meus irmãos de doutrina. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para falarmos dessa doutrina consoladora. E, para começar direitinho, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 6 do livro Sol nas Almas, mensagem ditada por André Luiz Avaldo Vieira. Título da mensagem: Evolução do Espiritismo. Muito embora os desentendimentos e suplementações marginais, compreensivelmente encontradiços aqui e ali, em nossas atividades, não se pode negar o seguro avanço do Espiritismo em seu primeiro século de existência. Dentre as múltiplas conquistas em que se lhe verifica o progresso, apontemos ligeiramente nas construções que lhe dizem respeito. A valorização do aspecto moral e das consequências religiosas. O estabelecimento necessário da separação entre mediunidade e doutrina. A acomodação do fenômeno em lugar adequado. A compreensão do médium por personalidade humana falível. O reconhecimento de que a desencarnação não altera a criatura de maneira fundamental. O impositivo de análise nas comunicações e revelações. A exigência de moralidade e objetos edificantes nas investigações psíquicas. O esclarecimento mais amplo em torno de determinadas manifestações dos desencarnados. A sublimação gradativa das faculdades de efeitos físicos, transferidas de espetáculos menos úteis ao socorro da humanidade sofredora. O afastamento gradual da evocação direta. O aperfeiçoamento das atividades alusivas à desobsessão. O repúdio à polêmica religiosa. A elevação do vocabulário doutrinário. O desbaste natural das influências de outros credos e a poda espontânea de rituais do magismo. A confirmação progressiva dos princípios espíritas por parte da ciência terrestre. A melhoria dos processos de divulgação na imprensa falada e escrita. A orientação clara quanto à educação da infância. A formação de núcleos da juventude espírita em movimentos próprios. A criação da literatura espírita. A intensificação das obras de assistência social. O culto do evangelho em família nos recintos domésticos. A simplificação de hábitos e definição de atitude da vida dos espíritas. À vista de semelhantes ocorrências efetivamente incontestes,
reunamos ideais e energias, emoção e discernimento na ampliação do trabalho espírita que nos compete na seara redentora de Jesus, com as chaves elucidativas de Allan Kardec, transformando convicção em serviço e convertendo as sensações do maravilhoso em noções de responsabilidade que nos preparem o cérebro e o coração para a vida maior. Reabastecidos com momento de reflexão, recadinhos do coração. Você que está nos acompanhando e que ainda não está inscrito, se inscreva. Marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado. Não só do nosso programa, mas de todos do Grupo Divulgar que são postados semanalmente aqui no canal. E também nos siga nas redes sociais. Lá a gente coloca os posts falando dos temas que serão trabalhados e aí você fica informado, compartilhe com seus amigos, assiste quantas vezes achar necessário, nos ajuda a amplificar essa mensagem e, mais do que isso, não só assista, participe, o seu comentário é muito importante, nos ajuda, nos dá um feedback de como a gente dá continuidade no trabalho. Então, comente, reclame se for o caso, mande a sua pergunta que a gente corre atrás e traz aqui para o programa aí respondendo vocês, ajudando vocês a de fato entender a doutrina espírita. E aqueles que estão já nos seguindo, são mais de 3.000 inscritos, nossa gratidão e compromisso de manter esse trabalho com seriedade e alegria. Dados os recadinhos do coração, vamos iniciar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aos roteiros do EGE, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Você que quer fazer esse curso, que é a porta de entrada do estudo seguro da doutrina, busque algum centro espírita próximo à sua casa. É um estudo modular, extenso, mas, como eu disse, é só o começo. E a gente já está no módulo 6, que trata sobre reencarnação, e o roteiro de hoje é o esquecimento do passado, justificativos da sua necessidade. A gente, em programas anteriores, sempre falou dessa questão do esquecimento do passado e sempre prometeu que mais à frente seria explicado, e esse é o tema de hoje. Bem, nós encarnamos várias vezes, como a gente já falou aqui. E, como a gente, há uns programas anteriores, falamos do momento de ligação do corpo ao espírito, a gente falou que quando começa a vida, no momento da fecundação, o espírito se liga a este corpo que está sendo formado e ele entra num torpor, uma espécie de sono. Nesse sono, ele esquece o seu passado e a gente até falou que, entre aspas, o espírito fica zerado para poder entrar novamente nessa nova oportunidade, nessa nova vida, né? Esse corpo, e aí se consuma com o nascimento. Mas por que a gente esquece? Deus, na sua perfeição, escolheu assim. Mas se a gente lembrasse, quais seriam os inconvenientes, quais seriam, digamos assim, as facilidades? Porque isso é uma coisa muito questionada. Por que, já que a gente reencarna, por que eu não lembro? E aí, eu começo dessa forma, antes da gente entrar no assunto de fato. Recordar. Quais seriam as vantagens e desvantagens de recordar vidas passadas? Quem começa, eu vou ter que apontar. Eu queria começar, porque esse assunto, André, tem tudo a ver com o meu começo na doutrina espírita. Porque mais do que qualquer outra indagação, quando eu descobri isso, eu era uma pessoa muito revoltada. Eu ficava, mas por que? Que absurdo, eu não consegui lembrar do que aconteceu em encarnações passadas e tal. Eu lembro que era uma chateação muito grande que eu tinha. Até depois de um certo tempo estudando doutrina espírita. Então, isso é interessante para a gente perceber que não é porque, eu sou espírita, que a gente aceita tudo, sabe, com facilidade. É assim, então tá ótimo, tudo perfeito, eu compreendo, eu aceito. Não, não é. Então, mesmo concordando com muita coisa do espiritismo, esse esquecimento do passado ainda era uma coisa que existiu durante muito tempo um entrave. E eu não conseguia compreender o porquê, né, que Deus permitia que a gente esquecesse. E com o tempo isso ficou tão claro, né? É tão evidente do porquê que Deus é tão misericordioso e bom que faz com que a gente realmente esqueça.
porque carregar todo esse peso do passado seria muito difícil, né? E nós teríamos muitas dificuldades. Eu fico imaginando que se hoje, por exemplo, quando a gente comete um equívoco, a gente remoe aquilo por dias, meses, anos, imagina como seria, né? Caminhar uma vida inteira carregando esse fardo. Então, hoje é fácil de entender, mas no começo eu lembro de ter carregado por muito tempo uma revoltazinha assim com Deus, do porquê que a gente, né, reencarnava e esquecia todas as vezes de tudo que já havia acontecido no passado. E mais? Existem muitas justificativas, né, para esses acontecimentos aí do esquecimento, né? Uma das justificativas mais relevantes, né, é de que o passado pode ser doloroso e traumático. E muitas pessoas possuem memórias que causam sofrimentos. E o esquecimento, né, é uma forma de aliviar essa dor. Além disso, né, o esquecimento também pode ser uma forma de proteção, já que algumas lembranças podem ser bastante ameaçadoras para a integridade emocional do indivíduo, né? A gente não pode deixar isso aí de lado. Outra justificativa importante também é a de que o passado pode ser limitante. Muitas vezes as pessoas ficam presas a lembranças que as impedem de seguir em frente e evoluir. O esquecimento, nesse sentido, pode ser uma forma de libertação, permitindo que o indivíduo siga adiante sem se apegar a situações que já não têm mais importância, né, gente? É muito interessante a gente pensar também dessa forma. A gente tem muita coisa que não tem importância na vida da gente, mas a gente se apega, e isso atrapalha o desenvolvimento. André, me repete tua pergunta, que eu fiquei com medo de ter falado e ter fugido à questão. O fato da gente recordar, quais seriam as vantagens e problemas disso, da gente se lembrar do passado? Reinaldo? Na realidade, meus amigos aí já deixaram bem claro isso, né? Nós temos que entender uma coisa, que Deus, ele, além de ser justo, ele é muito bom. E tudo que Deus faz, o propósito é do bem. E o esquecimento do passado é algo que Deus faz para nos proteger. Para que na nova caminhada, a gente começa de um novo ponto. Aquele ponto que ficou para trás, deixa ele lá, digamos, adormecido, e a gente siga em frente. Então, tudo que Deus faz é bom. Então, eu vejo que nesse esquecimento do passado só nos traz benefício. Porque, como já foi falado pelos nossos colegas aí, se nós lembrássemos do nosso passado, meu Deus, que tragédia seria nossas vidas, né? Porque nenhum de nós aqui é um santo, nenhum de nós aqui é bonzinho, nenhum de nós ainda é perfeito para não cometer equívocos. Alguns equívocos que hoje, em alguns momentos, nós julgamos os nossos irmãos, nós já cometemos no nosso passado. Então, por isso que Jesus recomenda para a gente não julgar. Então, esse esquecimento é fundamental para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento espiritual. Voltando, André, a falar, né, sobre esses pontos das vantagens e desvantagens, que eu fiquei em dúvida, acabei dando um relato e não sei se pontuei, mas eu acho assim, se eu pudesse colocar a principal vantagem, se nós reencarnássemos e trouxéssemos essas lembranças, seria a facilidade com que isso faria o nosso avanço acontecer. Por quê? Porque nós traríamos ali as lembranças do que já cometemos de erro, das faltas que tivemos com as pessoas, e isso faria com que o ajuste viesse mais rápido, porque assim, se eu sei que eu tenho algo para acertar com você, se eu sei que eu errei com você em algum ponto, eu vou martelar para que em algum momento eu consiga ir lá e te pedir perdão, porque eu tenho a consciência de que eu errei. E quando a gente vem e esse esquecimento acontece, eu tenho uma relação conflituosa contigo, mas eu não sei o porquê, não consigo me lembrar. Então, fica mais difícil desse ajuste acontecer. Porém, ao mesmo tempo, aonde está a beleza disso? É que no momento em que eu me ajusto com a Andréia, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, sem saber de nada do que foi feito no passado, nem por mim, nem por ela, isso me traz
digamos assim, uma atitude mais legítima, mais verdadeira, justamente porque eu não trago a lembrança do que fizemos uma para a outra em outras encarnações. Então, a vantagem seria esse avanço, mas, ao mesmo tempo, quando eu consigo ter essa atitude sem ter esse conhecimento, esse avanço acontece de forma muito maior, né? E a desvantagem é essa, né, de não poder consertar tudo na medida em que eu não lembro de tudo que fiz e de tudo que aconteceu em outras encarnações, né? E essa lembrança, se tivesse nessa lembrança, a Isabela, era um perigo muito grande para os nossos inimigos, para aquelas Sim. pessoas que a gente feriu, a vergonha que a gente ia ter, a situação que a gente passar de constrangimento. E aqueles que eram inimigos, nós sabemos que tem inimigos aí, de adversários que passam anos e anos um perseguindo o outro. Tu já pensou como é que seria? E como nós estamos sempre reencarnando no mesmo grupo, no meio que nós precisamos encarnar, que nós estamos sempre no meio de onde tem as pessoas que precisam se reajustar, realmente era um caos, né? Poderia ser um caos nessa situação. A gente vivia mais conflito do que a gente vive hoje. A gente poderia ter, e nós não estamos preparados para isso, né? Ia ter muitos conflitos. Então, eu acho que isso aí realmente era muito complicado se a gente tivesse essa lembrança. Pois é, quem argumenta de que seria mais vantagem, pensa nesse sentido, se eu tenho, por exemplo, que me melhorar com relação a egoísmo, então eu parto desse ponto. Mas aí a gente não é totalmente livre, porque eu vou ter com aquele pensamento de compromisso, e não de, digamos assim, lição aprendida. Vou me fazer melhor. Digamos que no meu planejamento, eu tenho dificuldade de ter filhos, então eu vou ter que adotar. E como eu tenho um débito com Isabela, ela vai estar no orfanato e eu vou adotá-la. Né? Em dado momento, eu me sentir tocada a fazer isso. Só que eu chego lá, como eu não sei, eu olho para Isabela, gosto, mas eu penso, olha, não sei se eu quero ter uma menina. Eu olho assim, olho para Raimundo, acho que eu vou levar esse menino. Mas meu compromisso era com Isabela, mas naquele momento eu me senti tocada, sem saber, levei Raimundo. Mas se eu soubesse do meu passado, que meu compromisso é com Isabela, por mais que eu tenha essa atitude, olhe para Raimundo, poxa, eu me afinizei com esse menino, mas eu devo para Isabela, eu vou ter que levá-la, porque é ela que eu tenho débito, é ela que eu tenho que ajudar, então não posso deixá-la nessa instituição, eu tenho que levá-la, apesar de eu ter me afinizado tanto com esse menino, meu coração está aqui chorando porque eu não posso levá-lo também, mas meu compromisso é com a Isabela. Vocês estão entendendo? A gente não é senhor de si, a gente não tem a liberdade de agir, vamos dizer assim, de consciência, e não porque eu tenho um débito, aí eu tenho que seguir nessa linha, sendo que meu coração está puxando mais para cá. Mas, então, é nesse sentido também. Raimundo queria falar alguma coisa. E esse esquecimento também é uma forma de preservar o presente, como eu estou falando, né? Afinal, né, se nos apegarmos demais ao passado, é possível que deixemos de aproveitar a oportunidade do presente, né, e construir um futuro melhor, não é isso? E o esquecimento, nesse sentido, pode ser uma forma de permitir focar no momento presente e de aproveitar no máximo tudo que ele tem a nos oferecer, né? Isso também é muito interessante. A gente precisa, quer dizer, é muito extenso, né? O entendimento disso daí também, né? E também pode ser uma ferramenta valiosa para a preservação do bem-estar e da saúde emocional, né, das pessoas. Tudo isso aí tem que levar em consideração. É tão extenso, gente, que se a gente for falar disso aqui, vai passar o tempo todinho falando. Isso que você falou, né? É uma coisa bastante importante. Será se teríamos vamos dizer assim, a condição psicológica e emocional para suportar tudo o que a gente fez no passado? Se a gente vê até mesmo a história da humanidade, né? Aquelas coisas bárbaras que a gente diz, meu Deus do céu, que absurdo. Quem garante que a gente não fez parte daquilo? Quem garante que eu não atirei pedra lá em Jesus? Quem garante? Né? E hoje eu estou toda aqui falando do evangelho, mas eu posso ter atirado pedra nele lá. Quem garante? Então, a gente teria essa condição de encarar tudo que a gente fez de equívoco
e de peito aberto, olhar assim, eu matei a Isabela no passado e olhar para ela assim, tá, me desculpam, vamos seguir, amiga, né? A gente entrando nessas reflexões que está fazendo aqui, a importância desse esquecimento do passado. Hoje, em alguns momentos, algumas pessoas que cometem atos culpáveis aí, mata com crueldade, é muita gente julgando que aquela pessoa que precisa morrer, tem que matar, não vale nada. Imagine se a gente deparasse com o assassino da gente, vamos pensar lá no Holocausto, que nós estávamos lá, sofremos, alguém nos deparasse com aquela pessoa da nossa lei, eu preciso perdoar, preciso citar, será que vocês não estavam preparados para isso? Eu digo de cara que não, por isso que Deus ele faz as coisas muito bem feitas. A gente não tem preparo, não tem desenvolvimento intelectual e moral para a gente aceitar, Isabelinha, ô Isabela, eu te fiz muito mal, tu me perdoa, Isabela? Não vou te perdoar ainda não, eu não te perdoei não. Eu vou ser tua filha, mas te prepara que tu vai, porque a gente ainda não tem essa maturidade para a gente aceitar isso. Por isso que o esquecimento é muito importante nesse momento nosso, que no futuro, talvez, no futuro, quando a gente for já espírito bastante evoluído, a gente não precisa lembrar mesmo, porque a gente não interessa mais para a gente. Bem, a gente conseguiu, era essa a ideia mesmo para a gente devagar nisso, porque como Isabela, que foi excelente a primeira fala dela, que isso é de muitas pessoas, já que é, então por quê? Porque sempre vê pelo lado de que facilitaria a vida, mas esquece das dificuldades. Bem, e lógico, Deus na sua perfeição, a gente não está discutindo isso, só para a gente realmente arredondar a história. Bem, então, fato é que a gente esquece o passado e volta para a vida, né, para uma nova oportunidade, uma folha em branco. Mas a gente traz alguma bagagem, alguma coisa para nos auxiliar? Vai assim mesmo no seco ou a gente traz algo para poder nos ajudar nesse caminhar? Quem começa? A doutrina espírita, na reencarnação, é uma lei divina, né? Que permite ao espírito evoluir por meio de diversas encarnações na Terra. E cada vida é uma oportunidade única de crescimento e aprendizado. Mas para isso é preciso esquecer o passado e começar do zero. Isso significa que não podemos carregar as culpas e os méritos de outras encarnações, pois cada vida é uma chance de recomeço. Não podemos esquecer disso. Pois é uma chance de recomeço. Mas aí, o que a gente traz para nos ajudar disso? André, o que acontece é o seguinte, é um novo recomeço, verdade. Mas nós esquecemos o passado, mas não esquecemos quem somos. Todo o aprendizado que eu tive na minha vida anterior, eu vou colocar em prática muitas coisas, porque a minha consciência está armazenada as informações. Se essa reencarnação não fosse ter uma nova partida, esquecendo muitas coisas, mas eu tenho algumas coisas que tem, eu nunca ia aprender, eu nunca ia chegar à perfeição, eu ia sempre estar no mesmo começo, mas não. Vamos fazer uma comparação aqui mais grosseira, como numa escola. Cada ano você muda você tem novo aprendizado. E cada reencarnação nós temos novos aprendizados, mas aquele que tem do passado, a gente aproveita muitas coisas. Porque o esquecimento é momentâneo. Mas nós temos muitas coisas que estão ali, já nascendo, já está ali em nós. Então, esse esquecimento não é assim, um esquecimento total. Porque senão a gente começaria tudo de novo, né? Então, a gente tem uma nova partida, porque esse esquecimento é para que esse passado não atrapalhe o nosso presente. Por exemplo, a gente nasceu aqui há 100 anos atrás, 200 anos, numa encarnação. O progresso intelectual e material era outro. Nós vivemos outro. Hoje nós estamos num novo momento, com novas ideias, com novas coisas, é um novo aprendizado, mas aquele passado, a minha moral que eu trabalhei no passado, eu vou aproveitar. Tá? Então, o que acontece? Nessa reencarnação, eu vou podar algumas coisas minhas, porque quando todos nós, quando reencarnamos, nossas tendências equivocadas, nós começamos a mostrar na nossa primeira infância. E aí é uma oportunidade, às vezes, dos nossos pais nos educar para que a gente perca aquelas tendências. Então, isso mostra que a gente não perde totalmente o que a gente viveu no passado. A gente traz algumas tendências ruins, mas também traz algumas tendências boas. E aí, o que acontece? Quando é estimulado as boas tendências,
a gente tem a possibilidade maior de ter uma vida melhor. Quando as más tendências são estimuladas também, a tendência é que a gente consiga ainda não ter a evolução que precisaríamos. Então, esse esquecimento, ele é um esquecimento, mas não é um esquecimento assim que a gente que é total, digamos assim. Só lembrando, né, gente, que a gente já conversou aqui sobre perispírito, e a gente falou, né, que o perispírito guarda essas memórias do que vivemos, do que fomos, e como o Reinaldo bem colocou, principalmente a nossa essência, né, que são as nossas características, aquilo que nos move, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que, por mais que eu não consiga me lembrar quem eu fui, que personagem, né, eu vivenciei numa encarnação passada e quais as minhas relações com as pessoas que hoje estão próximas a mim, mas a minha essência, ela permanece. Então, como a gente falou, inclusive, num outro episódio, em que a gente falava sobre a importância dos pais, né, no direcionamento do espírito, que ainda está criança momentaneamente, a gente falava, olha, você conduz até certo ponto, mas vai ter uma hora que aquela essência vai aflorar, e que ele vai colocar para fora aquilo que ele é verdadeiramente. Então, assim, o nosso papel enquanto pai é dar esse direcionamento inicial, porque vai ter um momento em que isso vai ser aflorado. Então, a gente traz sim, muitas informações do passado, principalmente da nossa essência, não necessariamente das experiências, né, que nós vivemos, e nossas relações ali interpessoais, mas principalmente cravado ali na nossa consciência, desde o momento em que somos criados, temos ali o conhecimento das leis divinas, entendemos, temos discernimento para compreender o que é certo e o que é errado. Então a gente traz muitas coisas que nos auxiliam a crescer, a evoluir, e trazemos internamente, né, essa lembrança do que eu sou, do que eu sou capaz de fazer, do que eu sou capaz de realizar. E a ideia da nossa evolução espiritual é fazer com que essas lembranças se tornem apenas positivos, porque em essência é o que nós somos, né? Filhos de Deus, seres perfectíveis, como Jesus disse, né? Vós sois deuses. Então, a nossa essência ela é positiva. Ah, Isabela, mas eu não tenho só o lado bom em mim. Não, ok, é porque a gente ainda é imperfeito e está deixando prevalecer coisas, né, que não são boas. Mas à medida que a gente evolui, a tendência é guardarmos só esse lado positivo, que é o que a gente é verdadeiramente em essência. E essa coisa da gente dizer que o esquecimento do passado ele não é total, como a Isabela está colocando aí, que a gente tem o nosso HDzinho aí que está aí. E também, gente, nós temos as nossas incursões no mundo espiritual. Né? Toda vez que a gente dorme, né, a gente faz aquela viagemzinha lá do mundo espiritual e com certeza lá a gente tem acesso às nossas lembranças do passado. Tá? Do passado. E outros sinais são o que nós somos hoje. Né, as tendências que nós temos, como a Isabela bem colocou, né, porque, assim, as pessoas que têm tendência para o alcoolismo, é a primeira vez? Certamente que não, né? Certamente que não. Quando o cara tem o vício ali arraigado nele, não é a primeira vez. Então, ele veio para combater isso. Né? Talvez ele não esteja conseguindo dar esse combate, né, essa encarnação, certo? Mas numa próxima, em outras próximas, às vezes, né, ele vai conseguir o intento dele, que é essa mudança. E a relação que teve com as outras pessoas. Por que eu estou aqui nessa família? Certamente eu tenho algum débito com essa família, ou vim para auxiliar de alguma forma essa família, mas está ligado ao que eu sou, a minha essência como espírito, certo? Então, a gente tem os sinais, sim, do que a gente faz, do que a gente foi. O que a gente é hoje é fruto do que a gente foi ontem. Hoje eu estou plantando para a minha próxima reencarnação, certo? Então, eu tenho que fazer um plantio bem feito para poder colher lá na frente coisas melhores. Mas, com certeza, se eu continuar aqui dificultando esse processo, né, eu vou ter que aprimorar lá na frente. Então, com certeza, eu vou dar continuidade do que eu sou lá na frente. Eu lendo o material do EGE, eu achei uma comparação que eles colocaram fantástica com relação à mala de viagem. Quando a gente vai viajar para algum local, a gente pesquisa esse lugar, né?
E aí, se é frio, se é quente, a gente não leva o guarda-roupa todo que a gente tem. A gente seleciona o que vai ser útil para aquela viagem, proporcional ao tempo que a gente vai passar lá e assim por diante. É essa comparação. Deus permite a gente trazer aquilo que vai nos auxiliar na nossa vida aqui. E tira o que vai atrapalhar, justamente as lembranças, né? Que vai de alguma forma, nos atrapalhar. Mas as nossas ideias natas, os nossos instintos, aí isso já nos mostra quem a gente é de fato. E aí, como a Isabela bem lembrou, o programa passado que a gente tratou da infância, de que a importância dos pais, justamente percebendo essas tendências começando a aparecer, tipo o bom jardineiro, né? Aquela árvore daninha ele podar, e o que é certo ele deixar crescer. Então, daí, essa comparação com a bagagem eu achei excelente para poder mostrar que a gente traz aquilo que vai nos ajudar nessa nova empreitada conforme a gente planejou. E aquilo que não serve vai ficar lá guardadinho no perispírito. A questão 392 do Livro dos Espíritos traz com bastante clareza essa resposta dessa situação. Vocês querem para ler ou vamos em frente? Pode sim. A questão 392, Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta é essa: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Então ele coloca, como você está na escuridão e de repente está na claridade de uma vez. Então, ele coloca dessa situação. Então, como a resposta ele diz que o homem esquecido disso é mais senhor de si. Ele vai preparar a sua jornada, a sua trajetória nessa encarnação. Ele não está preocupado com o mal que ele fez ou com o bem que ele fez. Ele está preocupado em fazer daqui para frente diferente, fazer melhor. Então, ele é mais senhor de si. Então, essa resposta é muito clara, isso aí, muito senhor de si. E como ele coloca, nem tudo se deve saber. Então, Deus, da sua sabedoria, é como o André falou um pouco, só leva o que a gente precisa. Só leva a roupinha que a gente vai precisar usar. Aquilo que vai ficar guardado, deixa lá guardadinho, lá no nosso baú, para a gente depois fazer a lavagem de cada peça de roupa para poder tornar ela alva de novo. Muito oportuna, Reinaldo, a leitura. E aí, gente, assim, não tem como a gente saber mesmo nada do passado. Tirando a questão de terapia de vidas passadas. Não quero entrar nesse mérito, não. Mas, assim, no nosso dia a dia, a gente não tem como, nem um sinal, não tem como a gente saber nada do nosso passado. A gente não consegue. Acho que Raimundo até deu a deixa já para essa pergunta, quando ele falou do caso do alcoólatra, por exemplo, né? Ele fala, será que uma pessoa que muito cedo já demonstra essa tendência ou esse problema, né? Será que isso já não vem de experiências anteriores? Então, tem certas tendências nossas que a gente percebe que não tem como ser de agora. E isso serve para ambos os lados, tá? Raimundo deu esse exemplo, mas a gente poderia dar outros exemplos, como, por exemplo, crianças prodígios, que muito cedo elas denotam talentos, assim, dos mais variados, sabe? Pintam, cantam, tocam piano ou qualquer outro instrumento com uma habilidade, assim, que você não vê adultos fazerem. Então, como é que um ser tão pequeno, que nunca foi ensinado aquele instrumento, é um autodidata que toca músicas clássicas com uma rapidez, com propriedade, não tem como se explicar aquilo ali. Então, não tem como, naquele curto espaço de tempo, aquela criança ter aprendido essa habilidade. Então, a gente pode prejulgar aí que essa pessoa trouxe essa informação de vidas anteriores, né? Então, mesmo sem fazer uma regressão, ou sem ter contato com o médium que te diga alguma coisa nesse sentido, ainda assim é possível você perceber certas coisas como aptidões trazidas de encarnações anteriores.
fora o fato dos médiuns que trazem essa habilidade nata, como a gente tem muitos documentários aí, né, em canais como Discovery, por exemplo, no YouTube hoje, né, que a gente acha muita coisa, você acha muitos documentários que retratam pessoas que lembram, que trazem informações, que dizem, porque na outra encarnação eu fui piloto e combati na guerra tal, e meu nome era fulano de tal, e quando você vai pesquisar, bate mesmo. E às vezes até a fisionomia daquela pessoa nessa encarnação bate exatamente com aquela. Eu cheguei a ver um caso como esse, em que até o nome escolhido pela mãe atual é o mesmo nome que a pessoa tinha na encarnação anterior. Então aí a gente começa a ligar os fatos e ver, né, que realmente tem muitas informações que, apesar do esquecimento, acompanham a gente de uma vida para outra. Próximo. Além tem esses sinais aí que a Isabela colocou, pontuou, né? Tem pessoas também que tem o tal do déjà vu, né? E ele consegue perceber os acontecimentos, né? Embora as incursões do mundo espiritual que a gente faz diariamente, né? E muitas dessas coisas ficam na lembrança, ou então cria aquele processo da dúvida. Será que isso já aconteceu comigo? Será que isso tudo... Até porque se a gente não tivesse essas pontinhas de lembrança, e a gente não teria também uma liberdade maior do nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente não pode optar apenas pelo desconhecido. Entendeu? Se a gente tem o benefício da dúvida, é porque em algum momento a gente já pode ter vivenciado tudo isso, certo? Então, esse benefício da dúvida é porque você tem um conhecimento de causa. Senão você não compararia, a gente só compara aquilo que a gente tem conhecimento, certo? Só cria dúvida aquilo que a gente tem conhecimento. Então, às vezes, a gente fica assim, eu vou fazer tal coisa. Não, mas será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Não cria aquela dúvida? Independente das mulheres que têm dúvida se vai botar o vestido azul ou o vestido verde, né, Reinaldo? É verdade. Verdade, né? Mas outras coisas... Os homens também têm dúvida, gostaria de deixar claro. Então, cria essa dúvida, esse benefício da dúvida vem justamente de um conhecimento anterior que a gente tem, embora a gente não lembre de tudo. Verdade. Mas esse esquecimento do passado, e tudo isso que está se falando, a gente vê que cada dia que passa, cada dia mais, tem mais documentários, pesquisas da ciência, trazendo essa situação à tona. É porque cada dia mais, isso está ficando mais, digamos, está se popularizando a reencarnação, porque esse esquecimento do passado vai chegar um momento... Aqui é uma questão, a questão 394 do Espírito, que fala-se nos mundos superiores se acontece do mesmo jeito, se os espíritos superiores se preocupam com isso. Que os espíritos superiores não se preocupam com o seu passado, se preocupam só com o presente, só olhar para... Ele sabe do passado dele, mas não estou preocupado. E esse passado nosso, a gente esquecer ele, é um ponto muito importante, porque cada dia mais nós vamos se preocupar com o presente, e se a gente quiser saber qual foi o nosso passado, ter uma noção do nosso passado, olha para o presente. Vê como é que eu ajo hoje, como é que são as minhas atitudes hoje. Se eu olhar para as minhas atitudes, como é meu comportamento hoje, me autoanalisar, eu vou ter uma noção do que foi o meu passado. Então, isso não dá para a gente essa certeza. Ao meu passado, eu cometi... Vocês falaram agora atual, que eu conheci um garoto com... todo de 7, 8 anos de idade, que lá na casa dele tinha um comércio, naquela época, negado, vendia cachaça naquela lata, né? E esse garoto, ele chegou, encheu a mão de cachaça e bebeu e não fez nem cara feia. O cara com essa idade, então a tendência que esse garoto ia ser um alcoólatra. Não foi, graças a Deus, esse garoto não foi alcoólatra, mas bebeu uma opção de tempo, depois ele se redimiu e largou a bebida. Então, mas são coisas que acontecem. Então, a gente, na idade... Depois a gente mostra a nossa tendência. E muita dessa tendência a gente consegue corrigir os nossos pais e alguma a gente traz um bom tempo. Então, quando a gente olha para nós mesmos, a gente já vê, olha, eu tenho algumas coisas aqui que eu vim para cá para corrigir, porque a gente começa a externar
as nossas coisas boas quanto as nossas coisas equivocadas, nossas coisas erradas. E aí a gente tem essa possibilidade dessa lembrança só daquelas situações do quanto nós somos egoístas, orgulhoso, vaidoso, maledicente, ou sei lá o que for, a gente vê, aparece para a gente que a gente trabalha isso. Mas essa coisa de se lembrar o mal que a gente fez, as coisas que esses vícios de hoje, com certeza no passado a gente fez muito mal com eles, usando eles, então a gente traz ele para a gente trabalhar ele e se libertar dessas situações, sem buscar aqueles que a gente fez mal. Aqueles que a gente... Certo, mas, gente, eu queria detalhar mais ainda. Por exemplo, as pessoas podem estar se perguntando, poxa, mas aí é muito difícil. Eu não lembro do passado. Aí existe um tal de um planejamento reencarnatório. Como é que eu vou cumprir se eu não me lembro de nada? E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, as dificuldades do dia a dia, as vicissitudes, não seria um farol para mostrar aonde é ali que eu tenho que trabalhar, por exemplo, uma família difícil? Se é aqui que eu tenho que trabalhar para poder ajudar a vencer as dificuldades? O que vocês têm a dizer a respeito? Eu acho que o Reinaldo... Foi dificuldade, pode falar. Não, eu acho que o Reinaldo falou um pouco disso nessa fala de agora, que ele falou uma coisa interessante, que ele falou assim, olha, o que a gente vive hoje dá para a gente fazer uma leitura do que nós fomos, né? Mas o que a gente vive hoje também dá para fazer uma leitura do que seremos, né? Então, o que eu estou vivendo hoje é justamente a plantação do que virá. Então, como o André colocou, será que as dificuldades que eu passo hoje, um seio familiar complicado, por exemplo, ele não me dá já uma conotação do que foi planejado, do que eu concordei passar? E aí eu acho que tem uma coisa que a doutrina espírita traz para a gente, que eu acho assim que é fantástica. É que quando a gente consegue compreender que tudo aquilo que a gente passa só tem duas razões de ser, só duas, gente. Tudo que eu estou passando hoje, ou é porque eu preciso passar, ou porque eu mereço passar. Quando eu compreendo isso, eu aceito tudo com resiliência. Não é acomodação, é com resiliência. Não significa que eu não vou buscar melhorar, sair daquela situação, mas isso me dá essa noção de que, poxa, eu estou passando por isso aqui, tem algo que eu tenho que aprender. Ou eu pedi para passar por isso aqui, então vamos lá, vamos ter coragem, vamos enfrentar isso aqui de frente. E pegar todas as situações que se apresentem nas nossas vidas e ter essa coragem, né? E isso, inclusive, são as coisas que a gente precisa pedir nas nossas orações, né? Força e coragem para enfrentar essas situações que vão acontecer ao longo da nossa encarnação. Então, quando a gente se vê diante de adversidades ou até de bons momentos, que a gente saiba agradecer e ler os sinais da vida, né? Do que isso quer me mostrar? O que eu tenho que aprender com isso? Agradecer e seguir em frente, também não ficar apegado a isso, porque ambas as coisas vão passar. E logo em seguida vão vir outras coisas, outros testes, outras oportunidades, né? Para que eu consiga permanecer evoluindo. Então, eu esqueço do que eu planejei, mas com o auxílio da espiritualidade, a todo momento eu sou colocada diante daquelas situações. Quais situações? Que eu preciso passar, principalmente estando num plano de provas e expiações como nós estamos. Então, se eu estou passando, é porque eu preciso ou porque eu mereço passar por isso. Como a Isabela falou ainda agora, só um minutinho. Nós temos um imã que nos direciona para essas situações. Isabela falou ainda agora que no nosso perispírito registra tudo que ele passou. Então, aquele é o imã. Quando a gente reencarna com o gênero da prova, então aquele imã começa a nos puxar, nos direcionar para aquelas situações que nós precisamos trabalhar, a gente precisa passar para que a gente cresça e evolua. Pode falar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, no item 11, ele diz que a cada reencarnação o indivíduo nasce com um véu do esquecimento. Ele impede de lembrar-se
das experiências e aprendizados vivenciados em existências anteriores. Essa amnésia ela é necessária para o ser humano, para que o ser humano tenha a oportunidade de reequilibrar suas imperfeições e evoluir espiritualmente. O esquecimento do passado é considerado um mecanismo justo, misericordioso da lei divina, que proporciona, né, ao indivíduo um novo recomeço a cada reencarnação. Dessa forma, é possível aprender com os erros, desenvolver virtudes e superar desafios sem ser sobrecarregado pelas lembranças dolorosas ou pelos êxitos do passado. Através do esquecimento, o ser humano também ganha a oportunidade de exercitar a fé e a confiança no plano divino, né? Isso diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que sem conhecimento prévio de suas vidas anteriores, cada ser humano é apresentado a nova situação e desafios, exigindo dele um esforço em busca do aprendizado e do crescimento anterior. Quer dizer, é uma batalha, mas essa coisa, como o André colocou, depende muito, né? Depende muito da condição desse espírito que está encarnado, né? Da evolução dele. Se ele vai aproveitar, se ele vai ter... E a gente só consegue perceber quando a gente já tem um certo desenvolvimento, porque até então a gente é levado sempre pelas mãos da espiritualidade para não cometer erros maiores. Bem lembrado, Raimundo, bem lembrado. Mas é aquela história, para a gente dar algum norte, as próprias vicissitudes já dizem onde é que você tem que trabalhar, né? Reinaldo meio que falou, mas eu gostaria da gente dar uma mastigada nesse assunto. Nos mundos superiores, há também um véu do esquecimento? Ou os espíritos puros lembram do seu passado? Eles já estão tão evoluídos, né, que eles lembram do passado, eles sabem de tudo, eles têm consciência de tudo que fez da vida toda a espécie. Mas como eles já estão assim numa elevação muito superior, onde o bem que eles fizeram é maior do que as vicissitudes que eles tiveram no passado, isso nem importa, nem comentam, nem há necessidade desse comentário, porque tem tanta coisa boa para se fazer desse momento em diante, onde já tem uma elevação superior, já tem outros compromissos mais elevados, né? E essa coisa do passado é uma coisa que ficou lá na lembrança, só vai buscar se houver necessidade de servir como exemplo para alguém, né? Em determinado momento. Mas ele não tem necessidade, ele lembra de tudo. Então, seria apenas um sonho ruim, não é verdade? Talvez. Uma coisa que Alguém mais quer comentar? Não, eu queria comentar uma coisa que a gente falou aqui ao longo, né, de todo o programa, que é essa ideia de lembrar de tudo, né? A doutrina também vai explicar para a gente que a gente realmente armazena muita informação, né, no perispírito e tudo mais. Porém, tudo, gente, também a gente não armazena, só para ficar claro, porque nós não temos necessidade de armazenar tudo. Então, à medida que as coisas vão se tornando irrelevantes, elas vão deixando de ter aquele espaço. É como um HD inteligente, né? Eu vou salvando as coisas. Com o tempo, ele vai começando a selecionar. Por exemplo, essa foto aqui, por exemplo, um HD de fotos. Essa foto aqui é igual a essa. Para que você quer manter duas fotos iguais no HD? Então, ele vai começando a te sugerir, olha, vamos jogar para a lixeira as fotos repetidas. Aí você joga as fotos repetidas. Aí depois ele vai te selecionar. Vamos manter só as fotos tais. Aí você vai assim selecionando. Da mesma forma, essa memória, ela, com o passar de muitas encarnações, ela também vai se tornando seletiva. Você lembra do que foi relevante naquelas encarnações. Mas você não vai lembrar porque no dia 3 de abril de 92, eu almocei uma pizza. Que relevância. Você lembra disso? Não. Meu amigo, infelizmente eu não estou lembrando do que eu comi ontem, viu? Imagine em 82 e 92. E lá ela só lembra que comeu. Ela só lembra que comeu. Ela generaliza. Com certeza comi, mas não sei o quê.
Então, assim, essas informações que não têm uma relevância, né, real para a gente enquanto espírito, enquanto evolução espiritual, elas não ficam armazenadas. Eu trouxe essa informação mais a título de curiosidade, para a gente também não criar uma ilusão de que eu vou conseguir lembrar a placa do carro que passou na minha frente. Não é assim, entendeu? É uma lembrança, mas ela também, à medida do passar do tempo, ela vai se tornando seletiva, como todos nós e como a nossa própria memória funciona, né? É do jeito que a gente é hoje, né, gente? Exato. A gente hoje já seleciona o que a gente quer lembrar. Tem coisas que a gente não lembra mais, coisa que a gente fez, coisas no passado distante, a gente lembra, mas tem coisa do passado mais recente, a gente não lembra. Então a gente vai fazendo. Quando a gente chegar numa fase de superior, a gente só vai se lembrar das coisas boas. As coisas ruins não precisa mais se lembrar, porque já passou, foi um momento de aprendizado. Então, buscar lembrar as coisas boas. E a lembrança das coisas boas é a lembrança do dia a dia, do vivência, do que faz, do bem que você faz. Porque, como se diz, o passado foi só uma construção. É uma construção que a gente está fazendo. E chegar a um ponto, a casa está construída, está tudo bonitinho, agora vamos só vivenciar essa construção que adquirimos ao longo dessas nossas vivências através do corpo. Eu me lembrei de uma outra coisa interessante que eu acho que é importante comentar, é que, assim, às vezes a gente também tem uma falsa impressão de que eu vou carregar uma lembrança de algo que foi muito marcante. Mas isso que a gente pensa ter sido marcante nem sempre é aquilo que foi realmente importante. Por que eu digo isso? Eu já fiz algumas viagens com meu filho, que hoje está com 15 anos, né? E é uma coisa interessante, vira e mexe quando a gente conversa sobre essas viagens e tudo mais, eu já me peguei perguntando para ele, meu filho, o que mais tu consegue te lembrar, assim, o que foi o momento mais legal da viagem que a gente fez para tal lugar? Gente, muito engraçado, porque as coisas que meu filho responde são as coisas mais aleatórias do planeta. Por exemplo, um dia eu fiz uma viagem com ele, fomos para Fortaleza, e aí, né, gastei ingresso caro para ir para o Beach Park, não sei o que e tal. Aí depois, passados uns anos dessa viagem, meu filho, aquela viagem lá que a gente fez para Fortaleza quando tu era pequeno, tu lembra, mãe? O que tu mais lembra, o que foi mais legal nessa viagem? O que foi mais legal foi que no dia que a gente chegou, a geladeira estava quebrada e tinha estragado uma carne no freezer desse local que nós estávamos hospedados. E estava um fedor de carniça insuportável em todo o apartamento. Gente, nós passamos a madrugada inteira tendo que desligar o freezer e desmontar. Meu filho, nesse dia virei técnica de refrigeração, porque eu desmontei uma geladeira inteira para eliminar vários vermes que tinham na geladeira, porque estava insuportável. Enfim, diante desse fato, o que fica para a gente? Que às vezes tu planeja, faz toda uma arrumação, acha que teu filho vai achar as 7 maravilhas do mundo, ter ido num parque aquático e tudo pensado para a criança, e o momento mais divertido da viagem dele foi ter passado uma madrugada acordada eliminando verme de uma geladeira. Então, da mesma forma acontece, né? Às vezes a gente acha que guarda, que aquele momento vivido, que aconteceu tal coisa naquela encarnação e que esse foi o fato mais importante, e às vezes um momento muito simplório, muito simbólico, foi aquilo que te marcou verdadeiramente, né? São as pequenas coisas, né, que marcam, né? Eu queria, diante de uma fala da Isabela anterior, ela falou da questão de, por exemplo, o que a gente faz hoje está plantando o futuro, a gente pode até ter noção. E, de fato, se eu só planto discórdia, com certeza eu vou ter uma encarnação de dificuldades por causa de tudo que eu fiz, se eu maltratei as pessoas, enfim. Ou se eu ajudei, também vai facilitar. E aí eu me lembrei, vim buscar aqui na questão 399, do Livro dos Espíritos. Ela é longa, mas eu vou ler só um trechozinho. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como um véu as ocultar. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores o que fazem espontaneamente com fim útil. Tudo bem, então é possível lembrar do passado sim, se ter um fim útil. Aí, é isso que eu quero que a gente comente.
As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Então, ou seja, a gente pode saber, lógico, do passado, se for necessário e útil e bom, mas o futuro não tem como saber. Então, essa promessa de saber do futuro não é possível, como os espíritos superiores estão dizendo, porque depende muito do nosso proceder, né, do hoje, como bem Isabela falou, e das escolhas, o próximo planejamento que eu vou fazer, como é que eu já vou saber se ainda não foi feito? Então, essa ilusão de saber do futuro, não tem como saber. E aí eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, que a gente está falando tanto do passado, mas o futuro não é possível, porque depende justamente do nosso proceder, porque não existe determinismo. A gente não é marionete de Deus ali, ó, tá tudo determinado, Isabela vai fazer isso aqui, vai ser tantas. Não, tudo depende das suas escolhas, e aí não tem como a gente saber do futuro. Alguém quer comentar? Essa questão do futuro depende do livre-arbítrio, né? Da utilização do teu livre-arbítrio. Você pode mudar as coisas, está lá no teu planejamento reencarnatório, né? Que você vai acontecer tal coisa, tais coisas com você, né? Mas dependendo da tua conduta, de como você vai utilizar o teu livre-arbítrio, muitas situações complicadas podem ser atenuadas. Então, vão deixar de acontecer, certo? Até porque também, vamos dizer, as penas, as penalidades são genéricas, né? São genéricas. Ela não é dizer assim, não, que você vai ter uma doença grave. Aí você já diz, que essa doença grave vai ser o joelho complicado de jogador de beach tênis. Não está especificado, porque vai ver que o cara nem vai jogar beach tênis, vai jogar peteca, como o Reinaldo foi campeão de peteca. Né? Entendeu? Aí já caiu por terra essa previsão, né? Essa previsão. Então ele não vai ter isso, porque o livre-arbítrio de fulano, não, ele não foi jogador de beach tênis, ele foi jogador de peteca. Então não teve a oportunidade de acontecer com isso. É uma coisa assim, meio esdrúxula que a gente fala, né? Entendeu? Essas coisas da previsão, inclusive, a gente tem um amigo, né, nosso irmão Amaral, né? Eu nessas viagens que faço, né, eu vi lá, Pai Amaral, fala do presente e do futuro, né? Traz pessoas que traz seu amor de volta em 7 dias. E conciliação e tudo mais. Aí no final tem sido assim, ame. Vocês lembram que o Amaral é da AME Maranhão? Então é ele. Eu tenho até que conversar sobre essas coisas, sobre essas previsões do futuro que ele pode estar fazendo também. Mas como o André falou, né? É um engodo, né? Engodo. Então a gente não pode. Não tem como, né? Não tem como você botar uma coisa. Tanto é que eles falam previsão, né? Eles não falam que é certeza. Né? Fala que é previsão, não é certeza. É previsão pode acontecer ou não, porque depende do livre-arbítrio de cada um. É verdade. O nosso futuro, para a gente saber, o nosso futuro, na realidade, nós estamos construindo hoje o futuro. Tá? Porque o meu futuro, amanhã, vai ser as minhas ações de hoje. Como eu estou construindo o meu futuro? Então, o que eu estou praticando hoje será o meu futuro amanhã. Se eu estou fazendo bem, provavelmente meu futuro é um futuro do bem. Se eu estou praticando o mal, meu futuro é do mal. Na minha próxima reencarnação, eu vou, digamos, começar onde eu parei. Então, se eu faço bem, faço as coisas certas, bom aqui, lá na hora da minha próxima reencarnação, eu vou ter direito até de falar, não, eu não quero isso, eu vou ter direito até de parlamentar com eles para mim escolher as minhas provas. Mas se eu pratico o mal, cara, o que tu quer escolher aqui? Tu só fez coisa errada, só fez o mal. Então, essa é a importância. O nosso futuro, nós estamos construindo hoje. Tá? O nosso presente é o espelho do nosso passado e o futuro estamos construindo hoje. Agora, saber o que vai ser no futuro, eu não sei. Vai depender da minha construção de hoje. Para me saber qual será o meu futuro de amanhã, de depois, na próxima encarnação, até o final da minha vida. Então, acho que é isso. Mas você saber a previsão aí, quem é esse pai teu, né? Amaral.
E, gente, vocês falam mudando de assunto e entrando nessa fofoca aí do Pai Amaral. Eu não sei se vocês lembram que uma época que a gente falava sobre suicídio, tinha uma campanha, viu, da Federação, da Associação Médica e tal, que tinha essa conotação, mas era um gancho para outra coisa. Depois eu me lembrei disso, viu? Não sei se vocês lembram que a gente, quando gravou um programa com eles falaram que usavam uma estratégia muito similar a essa. Não lembro, não. Para chamar atenção, né? Para chamar atenção, foi. Vamos ver. Vamos ligar para esse número e saber se é Amaral mesmo. Ele foi citado, outra pessoa. Ele pode vir aqui no programa e se defender também. Bem, gente, com isso encerramos e ficamos com essa fala de Reinaldo que a gente, né, o futuro a gente está construindo hoje. E também, né, trabalhando o nosso passado. Então, com isso a gente encerra o programa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, só gratidão ao meu querido Reinaldo. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, aos nossos internautas, que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. Isabela Martins. Obrigada, queridos amigos, aqueles que nos assistem, foi um prazer gravar aqui mais um programa com o conteúdo da doutrina espírita, sempre muito prazeroso falar sobre esse tema. Obrigada, minha gratidão. E meu Raimundo? Eu agradeço muito a presença de todos, essa oportunidade que nos dão de estarmos juntos, fazendo esse programa aqui, tem o nome O que é o Espiritismo, que não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O que é o Espiritismo? O Espiritismo é isso, é esclarecimento, né? Onde a gente traz aqui dessa forma mais descontraída os ensinamentos da doutrina. E isso nos dá uma satisfação imensa saber que vocês estão aí do outro lado, absorvendo um pouco desse conhecimento que a gente está buscando levar para vocês e pedindo o seu like, a sua compreensão, a sua visualização, o seu comentário, para que a gente possa continuar fazendo um programa à altura da busca do conhecimento do que é o Espiritismo. Pronto, Raimundo fechou com chave de ouro, lembrando de pedir o like e a participação de vocês, que nos ajuda muito para a gente dar um direcionamento para o nosso trabalho. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês. Até o próximo programa, O que é o Espiritismo, aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos. Você ouviu O que é o Espiritismo?